me chamo Mônica, Mônica Aparecida de Oliveira. Sou moradora ali da Zona Noroeste, moro no Dali Coutinho. Sou auxiliar de serviços gerais numa escola da Prefeitura de Santos. Bom, meu nome é Bianca Camilo Soares. Eu atualmente sou estudante de biomedicina e eu faço pesquisa científica pela universidade. Dou aula voluntária aqui na Educafro e também sou coordenadora de Cultura e Cidadania. Na época eu morava no Morro São Bento e eu treinava lá, né? Fazia treino funcional lá e uma professora que é daqui, que inclusive hoje em dia somos amigas, me convidou para vir. Inicialmente eu não vim porque eu tinha filho, né? Eu tenho filho e ele era menor na época, então eu falei, caramba, não dá para mim ainda ir estudar tendo um filho, né? Porque tem com quem deixar e tal. E aí, há uns 2 anos mais ou menos depois desse convite, eu vi nas redes sociais que ia ter aula no Arte no DIC da Educafro e podia levar filho. Aí eu falei, caramba, agora é minha oportunidade, se eu não for agora, eu não vou. Eu conheci o Educafro, eu tinha 6 anos de idade. A minha mãe era aluna do Educafro, então eu sempre vinha com ela. Como ela sempre foi mãe solo, então não tinha com quem eu ficasse, eu acompanhava ela nas aulas. Principalmente as de domingo, que a gente ficava das 8 da manhã às 8 da noite. Fui aluna em 2018, 2019, em 2020 eu consegui uma bolsa para entrar na universidade. Então, inicialmente eu queria estudar para concurso, eu não tinha noção de faculdade, porque eu sempre achei que era algo muito distante, né? Eu não tenho aquele salário, né? A gente vive daquele subemprego, então eu falei, eu preciso estudar para concurso para melhorar essa questão do salário. Então, meu interesse inicial foi esse. Só que quando eu cheguei aqui, foi plantado esse outro sonho, né, da faculdade. Até eu sempre falo sobre isso, que não, a Débora ainda nem era vereadora e a gente estava numa conversa, uma roda de conversa só com mulheres, cada uma contando suas experiências e tal. E nesse dia eu falei que eu não achava que eu ia entrar na faculdade. Aí ela olhou para mim assim com aquele sorriso dela e até falou, você vai conseguir sim. E a partir daquele dia eu comecei a ter mais esperança, mas meio assim, naquelas, né? Falei, eu não tenho condições de pagar uma faculdade, então eu achava que era algo muito distante da minha realidade. Assim, quando a gente está numa região com esse déficit educacional tão grande, com pouca acessibilidade a uma educação de qualidade, a gente vê que projetos como esse são essenciais, porque a gente precisa desse tipo de gente lá dentro, né? E você não vê isso na universidade, você não vê, querendo ou não, pessoas pretas formadas, não é o tipo de pessoa que eles querem, né? Querendo ou não, que o sistema permite chegar a uma universidade. Então, o Educafro é extremamente essencial porque ele tira as pessoas dessa margem de ficar sempre só, você faz o seu ensino médio, depois aqui você vai para o mercado de trabalho e acaba nisso, né? Você vai ganhar o seu salário, você vai trabalhar, você vai produzir e você vai ficar só por isso mesmo. Não, aqui a gente prepara o aluno para que ele saia disso, conquiste algo que ele realmente deseja, que seja uma faculdade de pedagogia, direito, não importa. Eu entrei aqui com uma ideia e eu estou num campo totalmente diferente do que eu imaginei. O Educafro permitiu isso. E eu sei que se não fosse Educafro eu não conseguiria entrar numa faculdade. Eu não tenho condições, a minha família não é uma família que tem condições de bancar um estudo superior, né, ainda mais particular. Então eu vejo o Educafro como algo extremamente essencial para que pessoas como eu possam acessar o ensino superior. Então, assim, o Educafro não põe só as pessoas dentro da faculdade, né? Enquanto mulher negra, assim, na minha sala eu sou a única mulher negra. Preta, retinta mesmo, eu sou a única. Então, assim, o Educafro me preparou para estar lá dentro, né? Durante as aulas, a gente tem aulas de cultura e cidadania, e em muitas aulas de cultura e cidadania é conversado sobre isso. Quais vai ser os obstáculos que pessoas pobres, pretas vão enfrentar dentro das universidades? Porque não é uma universidade feita para pessoas pobres e pretas, é uma universidade feita para a elite. Então, como se adequar a esse ambiente, como sobreviver a esse ambiente? Porque uma coisa que a gente fala muito aqui é que não adianta você entrar na faculdade, você precisa ter consciência do que você vai fazer lá dentro. Então eu, como mulher preta dentro de uma universidade, como que meu corpo se comporta naquele ambiente? Eu sou aluna de uma universidade particular.
Então, eu tô num local que é totalmente diferente do que eu tô acostumada. O ciclo não é o mesmo, as pessoas não convivem com as mesmas dificuldades que eu. Então, o Educafro veio e me deu essa base para que quando eu estivesse lá dentro, eu conseguisse me posicionar, combater de alguma forma as diferenças que vêm, né? Que por mais velado que seja o preconceito, ele existe. Quando você vê que a pessoa muito apanha na vida, porque é o que a gente passa, né? É exatamente essa a nossa vida, a gente precisa de alguém que incentive. Então a gente faz com que os nossos professores, os coordenadores estejam totalmente preparados para lidar com esse tipo de situação. Porque é aquilo, você imagina a pessoa sai de casa às 6 horas da manhã, ônibus lotado, vai para o trabalho, aquela rotina cansativa, volta para casa, ainda tem que dar conta de casa. Então você voltar a estudar, normalmente já não são pessoas jovens, né, assim, né, adolescentes que já estão naquele ritmo, então você ter que recuperar tudo isso é um processo cansativo, né? Então você imaginar você passar por tudo isso de novo, você já vai desanimando naturalmente. Você fala, não, isso não é pra mim, eu não consigo novamente voltar a estudar, eu não consigo me imaginar nessa rotina, e a gente vai se sabotando cada vez mais. Então a gente está sempre preparado para poder pegar esse aluno no colo e ir lá ajudar. Assim, eu pretendo passar o resto da minha vida aqui por conta disso, né? Eu tenho o sonho de fazer uma pós, um mestrado, doutorado, e eu tenho certeza que enquanto eu estiver aqui eu vou ter essa força. Então a Educafro meio que é a minha força mesmo para continuar nesse ambiente. A gente precisa que, de alguma forma, quando a gente se pega na rotina, muitas pessoas aqui são mães, a gente acaba que fica em segundo plano. Então você precisa buscar aquilo, então vamos junto. Porque às vezes a gente se sente meio... Eu só não me sinto excluída mesmo, né? Por estar naquele espaço, porque eu tenho uma cabeça boa, né? Eu busco bastante conhecimento, a partir das minhas narrativas enquanto mulher preta, né? Do nosso coletivo, do movimento negro e tal, eu busco me fortalecer enquanto a isso, então eu não me sinto excluída. Eu sei que eu tenho que combater esse momento nesses 4 anos, mas essa é a importância principal da Educafro, não só ter me colocado lá dentro da faculdade, numa universidade elitizada, mas também me fortalecer todos os dias para não desistir, para continuar. Eu falo, gente, eu consegui. Eu me vejo na universidade, para mim é uma vitória. Eu fui mãe com 16 anos de idade. Então, assim, para mim foi pesado, né? Você se vê uma menina com 16 anos mãe, de repente eu tinha que terminar meu ensino médio, como que eu ia fazer isso? E eu fui para a escola com o bebê no colo. Eu lembro eu ir realmente para a escola com o bebê, entrar de carrinho. Eu lembro de um professor meu segurando minha filha para eu poder terminar uma prova. Então, é duro, é cansativo. Tem momentos que a gente fala, não vai dar certo. Acho que é melhor eu parar isso daqui, eu vou arrumar um emprego que pague um salário que dê para eu manter minhas contas e vou viver assim. Mas não é tudo, né? Aí eu falo, como que eu vou viver disso? E cadê, né? O que vai me alimentar para eu levantar todos os dias? Meus filhos são extremamente importantes, para mim são. Mas eles vão crescer, eles vão seguir a vida deles, eles vão estudar, eles vão para a universidade. E eu? Onde que eu vou ficar nessa história? Então eu preciso procurar algo para mim também. E a partir do momento que eu tenho essa vontade, que eu vou atrás do meu sonho, eu acabo incentivando a eles também procurarem algo melhor para eles, saírem desse ciclo, que querendo ou não é um ciclo, né? A gente vive numa sociedade que faz com que a gente evite entrar em contato com determinados campos. O ensino superior abre portas e ele abre a nossa cabeça. Então a gente precisa ocupar esses espaços. Então eu diria para que essa mãe, essa menina, essa mulher não desista. É difícil, é difícil. Eu dou aula com meu filho no colo. Eu tenho diversas fotos na sala de aula com o bebezinho aqui, ele no sling, eu amamentando enquanto eu dou aula. Então eu me canso. Eu chego de noite, eu estou exausta. Hoje mesmo eu levantei às 5 da manhã. Então eu não posso parar de lutar. Porque eu preciso chegar em algum lugar, eu preciso conquistar alguma coisa melhor. E eu não estou falando da questão financeira. É minha autoestima, é um conhecimento, é eu estar num espaço totalmente diferente que qualquer um da minha família já viu. Minha mãe foi a primeira mulher a entrar numa universidade da minha família, de todas as outras gerações. Então agora estou eu aqui, meu primo conseguiu se formar também, então a gente precisa conquistar alguma coisa.
Então eu diria para que de forma alguma desista. A gente está aqui para ajudar, a gente tem uma brinquedoteca, tem mulheres dispostas, tem vários coordenadores, vários voluntários que também estão dispostos a ajudar. A gente tem várias mães no núcleo, então a gente sempre fala, gente, não desiste que vai dar certo, a gente se ajuda de alguma maneira.